Oriximiná tem um potencial turístico muito grande, mas nós precisamos, com certeza, desenvolver ações para que o município de Oriximiná possa ser considerado um município turístico no contexto do Brasil. Quero dizer para você, para o reitor e para todos os presentes aqui, que já foi muito grande a ajuda que vocês nos deram. Tem uma aluna, a Vanessa, que trabalhou o TCC dela em Oriximiná e deixou uma cópia desse trabalho para nós. Com referência nesse trabalho, nós estamos desenvolvendo o plano de ação para o turismo em Oriximiná. Para vocês verem só a grandeza que é desta parceria. Assim como o município de Oriximiná é o laboratório para vocês, mas nós precisamos realmente do apoio das pessoas que lá estiverem para deixar realmente esses registros, esses conteúdos, para que a gente possa realmente trabalhar o desenvolvimento do município. É muito grande o Oriximiná, com certeza, na extensão territorial. Mas se vocês aqui, da Universidade Federal Fluminense, continuarem desenvolvendo essas atividades e colocando força nos projetos, até posso dizer que na questão econômica nós precisamos sim de pessoas trabalhando, os acadêmicos, mas também precisamos de recursos agregados junto ao município. Pode-se dizer que Oriximiná é um município rico? Sim, no momento ainda é rico, mas nós não saberemos como será daqui com 20 anos, então nós temos que estar preparados para que Oriximiná continue crescendo junto com os trabalhos de vocês e com o que puder ser repassado realmente de recurso nesses projetos para Oriximiná. Então, eu quero até parabenizar no momento aqui esse trabalho dos alunos que está sendo desenvolvido na área rural, lá no Lago do Abuí. Ainda ontem eu comentei com Carline, eu estive recentemente lá no Abuí, que nós também temos um outro trabalho lá, um projeto de enfoque cultural nesse lago, e que já dá para nós percebermos que está sendo desenvolvida realmente outra atitude na vida daqueles ribeirinhos. Esse projeto da agricultura familiar naquela comunidade está sendo realmente de grande importância. Eu fico feliz de ver uma comunidade daquela de remanescente realmente com outra expectativa de vida. Gente, eu posso dizer para vocês, eu amo muito Oriximiná. Sou oriximináense, amo realmente de verdade. E quero que todos vocês amem também aquele espaço que para nós é muito importante. Nós estamos lá à disposição de todos vocês. Em todos os momentos que vocês precisarem, do pouco que nós tivermos, nós poderemos dividir com vocês. Mas também queremos que vocês desenvolvam todas as atividades e deixem para nós algo palpável. Porque nós precisamos realmente que a Universidade Federal Fluminense continue fazendo o seu trabalho e com o que nós pudermos ajudar, nós vamos continuar ajudando. Espero que a Adriana brevemente esteja lá, trabalhando, né? O artesanato de Oriximiná, que nós sabemos, né, Adriana, que é muito importante. Mas esse projeto dela também vai, com certeza, fazer com que Oriximiná chegue no topo, não vou dizer no topo do Rio de Janeiro, com o desenvolvimento turístico, mas que a gente se faça realmente referência no contexto chamado Brasil. Então, para o reitor e todos vocês aqui, nós esperamos que continue essa parceria e que vocês possam realmente agregar, né, muito mais valores para lá, para aquela região, que nós precisamos realmente de todo esse apoio de vocês e também o nosso apoio através da Prefeitura Municipal. Durante o tempo que a gente estiver lá, nós poderemos continuar colaborando. Eu fico feliz por estar aqui e de ter já vivenciado assim, situações que vocês não podem nem imaginar. Mariana aqui, que trabalha com os encomendadores das almas, passou uma noite sentada numa lancha no Lago do Sapuquá.
sem dormir, o cara da lancha perdeu, se perdeu no temporal e nós ficamos à mercê das águas lá a noite inteirinha, né? Então, quer dizer, imagina só, né? É realmente um trabalho grande nessa dimensão que a gente vive, né? De país, mas estamos lá. Oriximiná está lá, né, Mariana? Os rezadores todos continuam sempre esperando Mariana. Então, gente, o Carlinho sempre realmente dá essa oportunidade para nós. Quero também dizer para você, para o reitor, que se houver oportunidade, Oriximiná tem, como eu falei, o potencial turístico, né? Mas nós precisamos, nós não temos turismólogo em Oriximiná, nós ainda não temos, gente, nenhum curso à distância. E vocês sabem que todos nós precisamos realmente que Oriximiná esteja não só com o seu produto, né, que Deus foi abençoado por Deus, mas o produto turístico precisa estar preparado numa prateleira para ser vendido, né? Então nós esperamos que vocês atentem também para essa nossa esperança, né, de poder fazer com que chegue uma capacitação maior para o município de Oriximiná, um curso à distância ou um projeto que possa realmente reforçar a capacitação no nosso município. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que logo de cara, né, eu gostaria que Fátima e Rubson levassem, né, para o gestor municipal o agradecimento e o reconhecimento do esforço que foi feito para que os dois estivessem aqui hoje. Oriximiná, apesar dos 40 anos, viveu menos que a metade desses 40 anos de uma forma assim, bem tranquila, né, com bastante investimento, em outra época, não sei se era a melhor, né, mas em termos de municiar o campus para que ele funcionasse como extensão, e foi o que começou a extensão dentro da própria universidade, mas passou essa época. E nós vivemos mais da metade desses 40 anos de existência lá, com muita dificuldade, muita insistência, muita teimosia, que eu acho que é mais teimosia nossa, né? E da possibilidade que a academia vê que aquilo lá é um grande laboratório, e é um laboratório que não faz a sua pesquisa, tem os seus resultados, sem devolver para a própria comunidade. O Rubson é suspeito para falar, a Fátima também é suspeita para falar, mas não foi proposital a vinda deles, né? A indicação das secretarias que vinham, para nós viriam todas as secretarias, seriam 6 secretarias. Mas o município tem problemas também. E as distâncias são grandes, o custo é alto, né? Mas a fala dos dois, né? O Rubson é ex-aluno num colégio agrícola que um dia já foi agregado a nós. E tem uma história na parte de agropecuária, com formação de vários oriximinaenses. Eu sou suspeito mais ainda, porque eu fui formado pela Federal Federal Fluminense, porque eu sou cidadão oriximiнаense, né? Eu sou orixioca, mistura de oriximiнаense com carioca. Extremamente suspeito, porque eu carrego a universidade no peito, né? Brigo por causa dela, se está tudo ruim, eu falo que não tem nada ruim, está tudo muito bom, e é uma prática nesses 22 anos que eu estou lá. Acabei casando para lá, só 4 filhos. Foi uma época diferente, né, que era permitido ter 4 filhos. Hoje a natalidade no próprio estado, no próprio Oriximiná, se a gente puxar os dados mais atuais de 2010, mostram que ele está seguindo a formação familiar, reduzindo o número de filhos. E a contribuição do trabalho do Rafael, com esse resgate do que a gente já tem, né, e de todos que apresentaram, foi uma amostra muito pequena do que se fez em 40 anos, mas é uma amostra bastante significativa, né? A professora Regina está aqui, a gente passou um bom tempo, né, sem o nosso acadêmico, o nosso interno de medicina lá, e que é uma grande demanda do município, só que a universidade não vai suprir a deficiência de fixação de recursos humanos. Mas só com essa nossa atividade, que tem uma história, começou com o Rondon, o Rondon foi embora, acabou, mudou a fisionomia dele, o jeitão dele, o UFRJ saiu, o FMG saiu, o único campus avançado com a característica que se tem lá em Oriximiná é da UF,
única universidade do Sul que tem um campus avançado lá na Amazônia. Fazendo o quê? Fazendo isso, né, que a gente está fazendo lá. E eu acho importante, é o segundo momento, nesse período todo que eu estou lá, que a gente tem a oportunidade de falar para a nossa comunidade universitária o campo, o que o Oriximiná está fazendo lá. Eu me lembro do último seminário, né, que era Oriximiná por quê e para quê, né, ou AJV por quê e para quê. E foi o primeiro momento em que a gente abriu a tal da caixinha preta, que tem algumas resistências e é uma caixinha preta que está tão longe, né, e não tem visibilidade. Eu acho que a gente está conquistando aos pouquinhos, dentro de uma nova conjuntura, essa visibilidade. Esse olhar, né, que hoje a comunidade tem e que a universidade passa a ter, é fruto do trabalho de cada docente nosso, cada pesquisador nosso, e o grande incentivo que é dado nas últimas administrações, né? Nos últimos 3 anos, o campus se abriu para uma infinidade de possibilidades. Antes, a base do campus era saúde, o hospital. E continua sendo o nosso grande cartão de visita para a comunidade. Se o Hospital São Domingos Sávio vai mal, a universidade vai mal em Oriximiná. A partir do momento que a gente falou, olha, não olha só para o hospital, vamos ver os meninos do turismo, o pessoal da geografia, da produção cultural, que a gente também teve problemas, mas essa é a vida da universidade, os acertos e os erros. Com os erros a gente aprendeu, foi muito ruim, mas a gente conseguiu tirar algum proveito daquele episódio. Quem lembra do episódio sabe qual é. Mas tudo que a gente conseguiu nesses 40 anos é porque a gente tem a capacidade de passar para a comunidade que nós somos competentes, sérios. Tanto é que o reconhecimento que a gente tem da comunidade não precisa... quem chegar lá vai ver que é uma comunidade bastante receptiva, né, porque tradicionalmente o povo paraense é assim, mas é um cara que cobra. Você veio aqui, me entrevistou, tirou minha foto, e para quê? O que vai acontecer depois? E nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, a gente tem feito questão de, se fez alguma coisa, vai lá e devolve o que se fez. A gente tinha uma prática de meter debaixo do braço, vários dos nossos ex-alunos, então já são mestres, outros doutorado, já com doutorado, outros nossos docentes cresceram nas suas carreiras e o produto que ficou para lá foi muito pouco. A gente está, nesses últimos anos, a gente está devolvendo o resultado desse trabalho nosso. E a cada vez mais com o apoio que a Proex tem dado nesses últimos anos, outro curso quer. E a gente está vendo que é possível agregar todos os cursos, uma atividade multiprofissional, só falta o aviãozinho. Mas que a gente vai ter que buscar outras alternativas que tem, né? Buscar outros recursos que tem. Ontem eu estava num seminário em Brasília que trata da educação quilombola. A SECAD tem, não sei quantos lá, milhões de recursos, em 2009, em 2010 tinha, e que eles trabalhavam com as ONGs, dando dinheiro para a ONG, por causa daquele escândalo, vamos dar uma travada nesse negócio de ONG. Vamos estar lá os editais para que as universidades concorram. Ele não gastou 30% do recurso que tinha com os projetos que foram apresentados. Alguns projetos não qualificados, ou porque não tinha mesmo, né? E nós temos, o Paulinho está lá, continua lá, a gente está vislumbrando para 2011 a possibilidade de ter esse recurso adicional, né? O campus hoje vive em função, financeiramente, do que é produzido no hospital, pelo SUS, que é muito ruim, né? E com investimento direto da universidade, via projetos específicos, via dotação orçamentária específica e um investimento direto assegurado por um processo que foi aberto há 3 anos atrás e que está sendo mantido, né, com recursos. Então, hoje, você tem uma parceria que é importante com a prefeitura, mesmo não sendo formalizada. E é uma queixa nossa da universidade a não formalização do convênio, que é um convênio guarda-chuva, né, que permite que a prefeitura faça investimentos que nem sempre são financeiros. A gente conta com um grupo de profissionais, de funcionários cedidos pela prefeitura. Muito pouco, a gente precisaria de mais. E
com o volume que a coisa está tomando a partir desse seminário, eu vou precisar de mais gente para arrumar os quartos, porque eu vou ter que botar as 6 meninas dentro do quarto. E o depoimento dos meninos aqui, além da produção acadêmica, é uma lição de vivência, de compartilhar, de ceder, de ser flexível. Um acende a luz, outro quer apagado, mas o campus é isso. Se a gente tivesse lá a suíte para cada um, não seria campus avançado, não teria o sentido de manter um negócio desse lá. Os nossos professores, os nossos pesquisadores, ficam também nesse alojamento, compartilhando aquele... E eu tento controlar, né, o acadêmico, que eu fui acadêmico também, né, que passa mais de um mês lá, já fica meio complicado, que você tem as suas necessidades e tal. E eu acho que a gente tem conseguido controlar graças ao apoio dos meninos também, né. Então a gente precisa, professor Fábio, de buscar alternativas, né, para que a gente possa compor o nosso quadro, ou recompor o quadro que a gente perdeu ao longo dos anos, para que a gente possa permitir minimamente uma assistência ao nosso docente, ao nosso pesquisador. Estrutura física e equipamento tem dinheiro, um projeto bem feito, à vontade nos ministérios, né, nas instituições de financiamento. Tanto tem que nós conseguimos fazer uma recuperação razoável na nossa estrutura, proporcionando um ambiente mais agradável, um ambiente mais adequado para a atividade acadêmica, docente, reunião, mas não tem pessoal. Mesma coisa sofre a prefeitura. A universidade vai fazer vários projetos para o turismo, para a agricultura, bem elaborado, que não tem como o BNDES, o FNDE, na área de educação, não liberar o recurso. Mas o cara libera o recurso para construir, equipar, ampliar, produzir livro, mas não tem pessoal. Quando eu for construir a escola quilombola, que é uma necessidade da região, o Ministério vai dar lá 7 milhões e pouco, está previsto, para construir escolas quilombolas no município de Oriximiná. Quem vai contratar o professor é a prefeitura, com a folha de salário lá em cima, a lei de responsabilidade fiscal. Então, o nosso parceiro também tem problema para atender uma necessidade que é nossa também. Então, eu acho que Fátima e Rubson podem levar esse reconhecimento da dificuldade que teve para virem, podem levar o reconhecimento das dificuldades que a universidade também percebe, né, na gestão, para atender a nossa necessidade, que a gente vive lá. Pô, manda mais um auxiliar de serviços gerais, manda mais um administrativo, contrata um médico, mas ele também tem os seus serviços para poder atender. E nós, da universidade, que eu acho que é o grande produto que nós temos, que é o conhecimento, a transferência, o compartilhamento, não é suficiente para você sensibilizar o gestor. A gente precisa também entrar, nem que seja, como foi no projeto dos meninos da geografia, um recurso mínimo, mas suficiente para garantir que eles pudessem se deslocar. Então, todos os nossos projetos com comunidade quilombola, indígena, ribeirinha, precisa de diesel e gasolina, que aumenta o custo, porque os meninos estão lá, o barquinho está lá, só abastecer. E não é pouco, precisa 600 litros para ir, 600 para voltar. Então a gente tem como, na academia, buscar esses recursos adicionais, e é claro que a universidade é sensível a isso, pelo menos nos últimos anos, tem alocado para Oriximiná parte dos recursos que são disponíveis para a extensão. Então, é uma forma da gente continuar insistindo que aquele negócio lá dá certo, né? Continuar insistindo e teimoso, né, de que é possível a gente fazer mais coisas. Falta a FAB, mas a gente vai ter que correr atrás da FAB ou de um outro aviãozinho, né? E isso, tanto a equipe da PROEX quanto a assessoria da administração tem buscado isso. A gente a gente reconhece que existe um envolvimento muito grande de toda a universidade para manter o campus, para buscar alternativas de transporte, que é esse que é o grande problema. Você fala, ó, tem avião da FAB todo mês, tem 50 pessoas querendo ir. Tem pelo menos 50 docentes com projetos. Então eu acho que a gente poderia aproveitar, falo pra caramba, né?
aproveitar esse momento para a gente trocar essas ideias, mas eu não poderia sair daqui hoje sem expressar que o campus reconhece o investimento que a universidade tem feito, que a prefeitura é sensível ao campus, que a comunidade é extremamente receptiva e que aquilo lá é um grande laboratório e que a Universidade Federal Fluminense é a única que tem a oportunidade de ter isso. A gente tem uma parceria muito importante com a Fiocruz. O Cícero é um dos nossos docentes que participa, né, com o grupo da Fiocruz. Trabalhou pesquisa para Chagas, agora leishmaniose, a gente já tem esses trabalhos pontuais, né? Tem a outra grande parceria que é possível ser construída com as universidades locais, agora a UFOPA, né? Tem a mineração Rio do Norte, que é quem garante, né? Acham, tanto os oriximiнаenses quanto as outras pessoas, que garante o sustento daquele município, mas ela recolhe royalties, que tem investimento específico em infraestrutura. Não adianta ele querer construir a escola se não tem professor para dar aula, né? Então, é um parceiro importante e nós da universidade recebemos, pelo trabalho que a gente faz lá, um investimento, né, através de doações. A gente está concluindo, dia 20 agora, a gente vai concluir a primeira fase da implantação do projeto de qualidade 5S. É uma experiência para a região inédita, né, que é você tentar implantar um programa de qualidade numa instituição pública que tradicionalmente não trabalha muito bem com essas coisas, né, no município de Oriximiná e num campus avançado, né. Então, dia 20, a gente vai receber a certificação do hospital, né, até o 4º S, né, porque o 5º é a manutenção. E a gente recebe a auditoria. É um trabalho do grupo de voluntários da mineração, que eles têm um programa de voluntariado. Com esse programa de voluntariado, nós conseguimos automatizar o gerador de energia do hospital, que atende a unidade também, né? Então, constantemente falta energia, até que saia lá o linhão e tal. Então, com esse trabalho do voluntariado, a gente automatizou o gerador e hoje faltou energia, todo o nosso campus está sendo abastecido. É uma energia suja, porque nós já tivemos alguns projetos para energia limpa, o negócio lá do carbono, lá, né? Mas é a energia solar, que é sol o dia inteiro, né? Mas nós utilizamos energia suja num ambiente com projetos, inclusive com meio ambiente, né? Mas a mineração tem investido nisso. A recuperação da lavanderia do hospital, foi Dom João que mandou aquelas máquinas para lá, um pouquinho mais nova, né? Mas então a mineração é uma grande parceira e os investimentos que a gente tem tido não são financeiros, mas que proporcionam o desenvolvimento das nossas atividades. O grande problema nosso é tirar nossa equipe daqui e levar para lá, e o outro é fazer com que o nosso campus tenha um número de profissionais fixados para dar conta de toda essa demanda que com certeza vai surgir, né? Eu acho que por enquanto tá bom, né? Obrigado, gente. Bom, boa tarde. Levantar também, eu não consigo falar sentada sem ver o rostinho de vocês, né? Meu nome é Cristina, eu sou Cristina Escudeiro, sou vice-coordenadora do curso de graduação em enfermagem, licenciatura aqui da UF. Né? Primeiramente, parabenizar, né, e agradecer a presença de vocês também pelo trabalho do Oriximiná. Eu fui uma das alunas que, à época, nos anos 80, estive lá. Né? Passei um mês lá, uma experiência assim, maravilhosa. À época, íamos mais, né, alunos da graduação. Eu fui com o Rafanelli da farmácia, Verônica da medicina e o Roberto da veterinária. E a gente, é muito interessante, estava até conversando com a Liliane, nós saímos em grupo, as atividades eram em grupo, né? As comunidades ribeirinhas eram visitadas, né, por nós. Cheguei a conhecer a Estrada do Beck, passamos 3 dias lá com o pessoal da Imaté, que é uma estrada que foi abandonada, né, pelo Exército, né, no sentido de adentrar a Amazônia, mas recuaram, e lá ainda ficaram várias famílias, né, puderam voltar para suas residências. Então, uma experiência realmente fabulosa, maravilhosa para a gente como aluno.
E a enfermagem, ela vem já há muitos anos, desde praticamente que abriu, né? Que abriu é esquisito falar, né? Mas que iniciou a unidade foi em Óbidos primeiro, né? Depois para Oriximiná. E nós tivemos professoras que hoje ainda vivas, né? Foram para lá logo no início, né? Fazer toda essa coordenação da área de saúde, também da enfermagem, né? Professora Elisa Bonfim e professora Alba Aconforado, ainda vivas hoje, graças a Deus. Então nós temos uma história realmente lá em Oriximiná, né? Acho que quase o mesmo tempo dela mesmo, né? 38 anos, isso? Né? 72, né? Hã? Em Óbidos, depois foi para Oriximiná, acho que pouco tempo depois, né? Então, quer dizer, e a enfermagem realmente como uma medicina, a medicina ficou um período, mas a enfermagem está, né, envia constantemente os alunos todo mês. É uma atividade que eu gostaria de estar salientando. Nós não temos um projeto, né, como os vários professores ou cursos têm projetos, enfim, de ir lá desenvolver alguma coisa e retornar. É periódico, é todo mês, sim, inclusive final de ano, né? Alguns passam Natal, passam Novo lá, longe de suas famílias, mas querem ter essa experiência. Alguns retornam e fazem concurso com a Monzato Aline aqui, está fazendo agora concurso, fez concurso para enfermeira lá, está guardando os resultados. Né? Então é uma paixão grande que a gente tem, sim. E o mais interessante para nós é que também é uma parceria, troca, é uma experiência, né, dos alunos muito importante, porque não é só ir, né, ficar lá, passar um mês, tomar os banhos, né, lá no Trapiche, né, mas principalmente desenvolve atividades de formação mesmo, né? Todo o período que eles ficam lá, a carga horária, as atividades envolvidas, né, são aproveitadas na grade curricular dele, né, como disciplinas obrigatórias, e ainda tem avaliação pelos enfermeiros de lá, né? Essa avaliação vem um relatório e tudo mais. Então, assim, a expectativa dos nossos alunos é muito grande para ir, é uma fila enorme na coordenação, toda hora querendo ir. Nossos alunos que vão lá são alunos que estão no último ano, 8º e 9º período, né, que está ainda até o 9º período, que é justamente o período que é o estágio curricular deles, né, o estágio supervisionado, o antigo, hoje o estágio curricular, que é exatamente o momento deles fazer a aplicação, né, de uma forma mais autônoma, de repente, né, das atividades, ou seja, né, das ações que ele vem dentro da sua formação, tanto na área hospitalar, quanto na área de saúde pública, quanto também na área de educação, até porque o curso é licenciatura junto, né? E assim, o relato dos nossos alunos são realmente sempre muito gostosos, né? Aí eles querem voltar, falam, não, vamos dar a experiência, né, a chance para outro, para que todos tenham essa vivência, que eu acho que é fundamental. E aí, lógico, né, temos um professor Zé Luiz da educação, que fica lá praticamente, já se denomina da Escola de Enfermagem, o Zé Luiz, né, ele está com um projeto também lá das práticas educativas em saúde, porque é o que ele trabalha dentro da proposta nossa de formação pedagógica, né? Então, assim, é uma experiência para nós também. Vários professores já foram, muitos professores hoje são alunos, né? Foram alunos da UF e já lá também estiveram. Tenho vontade de ir lá, sim, mas a gente sabe também que muitas vezes a gente prefere dar a oportunidade ao aluno ter essa experiência do que a gente apenas para ir por ir, né? Então, se é para ir, como o Carlos colocou, as dificuldades são grandes, né? Eu fui pela FAB, voltei pela FAB, mas outros não, já foram, né, de avião comum. Chegar lá em Manaus há um desespero, muitos entram em desespero, porque são jovens, sim, né? Muitos não saíram nem nunca viajaram tão longe sem a presença dos pais, né, ou de um amigo, então eles têm uma certa insegurança, sim, tá? Eu acho assim que eu fui fazendo algumas pontuações pela fala de vocês, principalmente do Carlos, né, que eu acho assim que a gente tem as rubricas para várias coisas, né, Carlos? Para construir, para comprar, tal, e realmente a questão do recurso humano. Então, eu pelo que eu estou vendo, né, de uma forma mais próxima agora, essa dimensão da universidade lá, eu acho que não é só extensão, mas não. Já deixou de ser extensão há muito tempo. Eu acho que ela está com pesquisa acadêmica. Então, eu não sei como é que fica essa distribuição financeira dentro da universidade. Só a cargo da PROEX, a própria está auxiliando, a PROAC. Então, eu acho, não sei, tá, gente? Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que a universidade agora tem
pela presença do reitor, que é o que unificaria isso, está sentando e rediscutindo essa questão de Oriximiná. Né? Porque, como ele colocou, vários estão indo para fazer projetos, mas são projetos acadêmicos só, ou de extensão, mas muitos estão gerando produtos para o currículo Lattes de cada um. Mas como é que produtos são esses para a Oriximiná? Que produtos nós estamos deixando lá realmente? Tá? Isso eu fiquei assim, será que nós temos isso? Será que vocês têm como mensurar esses indicadores? Né? Do que realmente esses projetos que retorno estão dando para a Oriximiná? Né? A Fátima colocou a questão do turismo. Né? Mas o que mais? Tá? Então são umas coisas assim, que a gente de repente pode estar pensando em discussões futuras, né? Futuras que eu digo assim, próximas, mas envolvendo de repente as 3 dimensões, os 3 pilares da universidade. Tá? Isso que eu queria colocar a vocês e parabenizar por estar aqui. E em breve estarei lá, eu e Bárbara, tá? Eu me lembro de Oriximiná, de Óbidos Oriximiná, quando eu era acadêmica de medicina. Eu já me formei há bastante tempo, eu me formei em 75. E não participei do projeto naquela época porque eu já era casada, já tinha filhos, então o marido não consentiu. Tá? E, bom, permaneci na universidade durante esse tempo todo, sou professora da universidade desde que me formei, e Oriximiná e Óbidos saiu do meu pensamento durante esse tempo todo. Fiquei na universidade, atuando dentro do hospital universitário, no curso de graduação, e Óbidos Oriximiná desapareceram da minha lembrança. Quando eu assumi a coordenação do curso, retornaram a mim, né, com essa solicitação, e eu fiquei assim assustada porque tomei ciência também que desde muito tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, alunos da graduação da medicina não iam mais para Oriximiná, porque Óbidos já não tem mais, né? A professora Liliane me procurou, eu era totalmente a favor, mas a minha preocupação muito grande era de que o que os meus alunos fariam lá, né? Porque o que me tinha na lembrança, que eu tinha na lembrança da minha época de acadêmica, de colegas meus que foram para lá, relatavam uma cidade muito pequenininha, e etc, etc. Então, como eles iriam fazer parte do curso, parte do internato deles, internato eletivo, mas que é obrigatório, né, para integralizar o currículo, é uma disciplina, o internato médico é uma disciplina que ela é realizada através de um estágio supervisionado em serviço, mas é uma disciplina do nosso currículo, sem a qual o aluno não se forma. E tem carga horária a cumprir, tem atividades a cumprir, tem que ter supervisão. Então, me lembrava disso e pedi, então, à professora Liliane que providenciasse a minha ida para lá, para eu poder autorizar no momento que eu também tinha responsabilidade, eu me sinto responsável pelos meus alunos enquanto eles estão dentro da atividade de graduação. E qual não foi a minha surpresa, que cheguei lá, era um lugar enorme. Eu pensei que eu fosse chegar numa pracinha, uma igrejinha, né? Aquela coisinha pequenininha, não, é um município enorme. E fiquei extremamente feliz de ver o quanto aquele local tinha para oferecer aos nossos alunos e quanto eu acho que os nossos alunos poderiam também oferecer àquele local. É claro que se falou de pessoas que ficassem lá, que fossem e permanecessem no local. Isso realmente é um pouco difícil, no momento que uma boa parte dos nossos alunos são mais do sul, né? Mas nada impede, porque nós já temos uma aluna candidata para ficar lá, tá? Tem uma já se candidatando, querendo que eu forme ela o mais rápido possível, porque ela quer voltar para lá, de qualquer maneira. Então, na época eu era coordenadora, eu comecei a coordenação em 2007, e tinha recebido também um grupo de alunos estrangeiros e que desejavam também ir para Oriximiná, e eu bloqueei, não deixei, porque fiquei assim um pouco temerosa, porque não sabia o que eles iam encontrar lá, não sabia o que tinha lá, e de qualquer maneira a universidade tinha uma responsabilidade junto a outra universidade de fora do país. Os nossos alunos foram, depois da minha chegada lá, quer dizer, enquanto eu estava lá, já tinha uma aluna, Bruna, falando, professora, Bruna se apresentando, eu me lembro também desse telefonema,
Então, eles foram para lá e gostaram, todos os alunos que têm ido têm gostado demais. E eu percebo que tem sido um local extremamente importante para o internato médico deles. Nós oferecemos internato dentro do Antônio Pedro. Eles têm a possibilidade, no 11º e 12º período, escolherem aonde eles querem fazer internato, tanto que chama eletivo. O 9º e o 10º período, eles são obrigados a fazer dentro do Antônio Pedro. E do 11º e 12º, eles podem ficar no Antônio Pedro ou escolher outros serviços que a gente, então, avalie, né, em termos de qualidade, e libera os alunos para cursarem essa parte do internato, 1 mês, 2 meses, o que eles quiserem fora. Tanto aqui no estado, fora do estado e até fora do país. Então, eles vão em regime de mobilidade acadêmica, né? Só que para nós, eles irem para Oriximiná não é mobilidade acadêmica, eles vão para a UF, né? Continuam na UF. E eles têm gostado demais. Tenho também filas de alunos para, né, se candidatando. E tem trazido assim, notícias muito boas e eu monitoro, né, através de e-mail o que está fazendo, o que não está fazendo, como é que está indo, como é que não está indo, porque eu acho que estão sobre a minha responsabilidade. Todos estão gostando demais, todos gostam demais. Eu pergunto a Liliane e pergunto a eles como tem sido o desempenho deles, e Liliane agora me deu uma grata notícia de que os 3 últimos que tiveram um desempenho muito bom, porque chegaram lá e a Patrícia, que seria a supervisora a quem eu entrego os meus alunos, estava de férias, e eles parece que se saíram muito bem, né? Então, tem sido uma situação muito boa para a gente, porque eles têm tido um campo de prática muito importante, muito melhor, eu acho, do que nós estamos podendo dar para eles dentro do próprio Antônio Pedro, né? E isso daí tem se difundido, e agora nós estamos vivendo uma situação de UF, Oriximiná para o mundo, né? Porque eu já tenho agora alunos da Universidade do Porto e da Universidade da Beira do Interior se candidatando para Oriximiná também no momento de mobilidade acadêmica internacional deles, né? Então, nós agora estamos, né, UF, Oriximiná para o mundo, tá? Então, eu tenho só que agradecer a Carlinhos e toda a equipe que fica lá, que recebe os nossos alunos, que cuida deles, né, que dá os puxões de orelhas necessários de vez em quando, mas eu espero que eles estejam contribuindo bastante e que seja não só um laboratório, talvez esse termo para mim fica assim uma situação meio de uso, né? Eu não desejo que seja assim, né? Se está sendo assim, não era o que eu desejava, porque isso é bom quando tem troca, né? Então, eu espero que eles estejam contribuindo, né, com a ida constante deles lá, e, claro, estão recebendo também. Realmente o impasse maior para nós é o voo, né? Porque existem períodos a cumprir na grade curricular nossa aqui, e que depois fica, às vezes, meio complicado desses ajustes, né? E eles voltam com provas de residência, etc., etc., essas coisas que todo mundo, quem faz medicina, sabe o que acontece, né? Então, essa história do voo, que é um fator muito complicante para nós. Se não fosse o voo, nós teríamos, com certeza, todo mês, alunos indo e alunos voltando e ficando 1 mês ou 2 meses, de acordo com a possibilidade de vocês lá no Oriximiná, e nossa aqui, que para mim não tem importância. Eles poderiam fazer os 7 meses de internato eletivo em Oriximiná, se quisessem, e se vocês pudessem recebê-los. Então, eu tenho que agradecer só ao pessoal de lá, agradecer à professora Liliane pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, né, e desejar que essa parceria se faça, se mantenha, né, e se faça de uma maneira, talvez, de um fluxo mais frequente, mais constante, mais previsível, né? Então, eu agradeço a todos. Obrigada. Inicialmente, é um prazer de estar aqui com vocês. Eu já venho acompanhando o que acontece em Oriximiná desde os anos 70 e alguma coisa. Então, a gente já tem uma certa penetração, tá, com os projetos que nós desenvolvemos
no curso de Educação Física, que nunca teve, na verdade, uma licenciatura em Educação Física, é uma coisa recente, e a gente ia só enquanto professor para desenvolver alguns projetos lá na área, e a gente, durante alguns anos, teve uma regularidade de visitas e de permanência, e de sofrimento, de aventuras, ou seja, de tudo aquilo que acontece certamente até hoje. Acho que nada nesse sentido deve ter mudado. Logicamente que a cidade evoluiu, nós fomos num primeiro momento até para tentar recuperar o contato com Óbidos, né? A gente foi para Óbidos e Oriximiná na época. Enfim, e antes de mim, até o professor Valdir, que está presente, que é o diretor do Instituto atualmente, ele esteve lá, e foi a partir de uma visita que o Valdir esteve lá, que eu pude, então, participar de um momento de treinamento, de capacitação dos profissionais que atuavam no campo das escolas, no caso da educação física escolar, e isso foi bastante interessante, e tivemos bons contatos que se mantêm até hoje com a própria Elmira Guerreiro, que na época era acadêmica e é uma das professoras que está presente lá e que tem uma certa responsabilidade com a educação física do município. Então, no momento atual, que eu acho que vale a pena a gente recuperar, o que a gente pode pensar em fazer, né, nesta cidade, que é bastante interessante. Eu acho que hoje o curso de Educação Física de licenciatura já vai formar a sua primeira turma, e é dentro desse aspecto que a gente acredita, né, na junção do curso de Educação Física escolar, na possibilidade de atuar com os profissionais que estão dentro das escolas para trabalhar com as novas metodologias da educação física, e principalmente da educação física escolar, e também hoje, com a evolução da própria educação física na universidade, nós temos diversos grupos de pesquisa que consideram a importância de se trabalhar com ensino, pesquisa e extensão de uma forma integrada. E aí, por esse motivo, a gente pretende desenvolver algumas atividades que possam ir de acordo às demandas do município, não o que a gente quer fazer, e sim o que o município tem como necessidade, e nós estamos disponíveis para retomar esses contatos e prazerosos de poder estar, se não presentes, pelo menos encaminhando os acadêmicos para poder dar continuidade a essa relação que foi tão boa e que se iniciou em 1978, que certamente isso traz boas memórias para nós dentro desse campo que é o campo da educação física. Valdir. Não, é só dizer o seguinte, eu tive lá em 77, eu acredito, e nós fomos lá pela primeira vez para tentar entender quais seriam as possíveis demandas, né, que nós da educação física poderíamos estar atendendo, e na época foi Óbidos, depois Oriximiná, quer dizer, a presença da UF na época era maior em Óbidos que em Oriximiná, depois passou a ser em Oriximiná. E a gente começou a desenvolver, inicialmente, se eu não me engano, foram cursos de capacitação dos professores de educação física, e tinham professores leigos lá na época, né? E nós criamos esses cursos. Inclusive, depois houve uma prática, né? Nós colocamos em prática isso e criamos colônias de férias durante um período e tudo, e o Edmundo foi quem coordenou esse projeto lá. Eu, na ocasião, era por acaso, era uma coordenação de educação física na época que eu era o coordenador, né? E aí a gente esteve conversando recentemente, procuramos a Liliane, inclusive, para dizer, porque, sem dúvida, para os alunos é uma descoberta ir a Oriximiná, né? Agora, eu acho que a gente não tem que tratar Oriximiná só como um lugar pitoresco, exótico, mas como mais vamos dizer assim, uma parte do Brasil que tem que ser conhecida para a gente conhecer a realidade brasileira. Então, nesse sentido, né, conhecer
Oriximiná é fundamental para os alunos aqui. Agora, eu acho que também não pode ser único exclusivamente isso. Eu acho que a gente tem que tentar atender, dentro das nossas possibilidades, atender as demandas, né, lá de Oriximiná. Então a gente se dispõe, em princípio nós pensamos em cursos de atualização lá, né, e inclusive há a possibilidade dos professores se interessarem em ir para lá. Eu já conversei com um professor que já mostrou interesse, eu e Edmundo, dependendo da época e da possibilidade também, a gente se dispõe aí. E agora depende do município ter esse interesse, né? Mas desde já a gente se põe à disposição para poder organizar em comum acordo lá com o município de Oriximiná o que a gente pode oferecer em termos de educação física. Bom, agora a gente só pede licença porque a gente tem que estar lá na UFRJ por volta de 4h30. A gente vai tentar chegar, tá bom? Obrigado. Então, boa tarde. É um prazer estar aqui, já tive pela manhã. Inicialmente gostaria de parabenizar o professor Fábio, a professora Liliane e toda a equipe da PROEX, né, por esse trabalho fantástico, maravilhoso, né, de valorização dessa relação da universidade com o município de Oriximiná, que é um projeto que já deve ter uns 40 anos, né, por aí. E como o professor Valdir acabou de falar, é importantíssimo na gente reviver o Brasil, né, e ver que a universidade está viva, né. Eu tenho já quase 40 anos de universidade, 35 estou fazendo agora, né, e muito envolvido com as questões burocráticas, com conselhos. A gente foge um pouco dessa questão, né, dessa vida da universidade, de mexer efetivamente com a alma do conhecimento, da inserção da universidade nas comunidades, né, na participação da universidade. Então, o trabalho do professor Fábio aqui na direção da PROEX, fantástico, belíssimo, eu gostaria de prestar essa homenagem, né. Dizer também que o turismo está inserido nesse contexto. Nós tivemos lá a professora Fábia Trentin, temos uma bolsista nossa aqui presente, a professora também Carla Godoy, da área de cultura, também está inserida, vai trabalhar conosco. Temos consciência de que o nosso projeto poderia ser um projeto mais avançado, mais dinâmico, mas temos diversos problemas, o problema do transporte, né, que dificulta muito, que tira a dinâmica do projeto, da impossibilidade de estar presente. Mas já fizemos uma primeira fase, que é a fase inicial de um diagnóstico do inventário urbano, já está concluído, né? Enfim, temos aí um interesse enorme em levar o conhecimento da universidade, do turismo, entendendo que Oriximiná tem efetivamente condições de se tornar um destino turístico interessante, né? Então, estamos aí à disposição. Não é nesse trabalho que nós sabemos que é um trabalho no turismo, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de conquista, de longo prazo, até porque agrega todas as áreas, agrega cultura, agrega o social, agrega o produto e agrega a demanda. Então tem que ter essa possibilidade de desenvolver isso, né? Mais uma vez, parabenizar e colocar, né, em nome do professor Marcelo Tomé, que é o chefe do Departamento de Turismo, o departamento aqui à disposição. Muito obrigado. Então, boa tarde, meu nome é Ednez, eu sou bolsista recente do projeto Análise e Perspectivas Turísticas para o município de Oriximiná e adjacências. E, analisando o material, eu também sou paraense, sou marajoara, e eu vi nesse projeto uma coisa muito interessante para a comunidade realmente, porque esse projeto ele pretende integrar a comunidade, inserir a comunidade, chamar a comunidade a participar da elaboração do plano. Então, eu vi isso como ribeirinha, eu vi isso muito interessante, muito importante realmente para o desenvolvimento, porque não seria válido um desenvolvimento que onde não houvesse um retorno para a comunidade. Então, eu fico muito feliz de participar do projeto. E feliz com a universidade, e feliz com o trabalho da universidade, e feliz com o retorno para a comunidade, para o nosso povo. Obrigada. O projeto que eu estou realizando, o turismo está realizando, a gente está fazendo um levantamento da documentação, tanto da documentação que existe aqui
na sala da CIEX, quanto lá em Oriximiná. E eu pretendo, né, ir lá para fazer esse levantamento e criar um núcleo de documentação, um núcleo de memória, né, dessa documentação para o resgate e fazer um histórico de todas as ações realizadas. Eu gostaria de agradecer a Liliane pelo convite de estar aqui e a equipe da PROEX. Também gostaria de agradecer ao pró-reitor, que me acolheu algumas vezes, porque, inclusive, com esse meu trabalho sobre remanescente quilombo e Oriximiná, acabei assumindo um lugar de muita responsabilidade na Associação Brasileira de Antropologia, coordenando o GT da ABA sobre terra de quilombo, com essa experiência de pesquisa, né, desde 1994, a minha experiência em Oriximiná é de 91, 92, e inclusive agora estamos realizando relatórios antropológicos sobre terras de quilombo, que fazem parte da legislação para aplicação do artigo 68 da Constituição Federal de 1988, né, que reconhece aos remanescentes de quilombos as suas terras. Estamos fazendo esses relatórios de identificação em Santarém, no Pará, e a PROEX foi fundamental para o apoio que deu, em que foi uma dotação da Fundação Fora UF para que a gente fizesse lá esses relatórios. Então, também tive com o pró-reitor nesse contexto para conversarmos sobre isso. Mas eu queria fazer aqui mais um depoimento, né, sobre a minha experiência com o Oriximiná, e o Carlinhos é uma figura que mantém uma continuidade em todos esses tempos, enfim. E eu me lembro que em 1991, a Ismênia, que era pró-reitora, né, e nós fizemos o GETCA, Grupo de Estudo e Trabalho de Campo na Amazônia. Eu sou do Departamento de Antropologia, né, aqui da UF, nós damos aula para Ciências Sociais e também, atualmente, já temos até o doutorado nessa área da pós-graduação de Antropologia. Então, com o GETCA, nós tivemos lá em Oriximiná, né, num período que eu diria, um período romântico, né, em 1991 e 1992, e o interessante é que ontem eu estava, enfim, revendo os vídeos, e eu tive nesse período, né, eu com mais um aluno, o que era também do direito, o José Paulo Freire de Carvalho, nós tivemos acompanhando o Carlinhos numa viagem ao Mapuera, e era uma viagem rápida, né? Quer dizer, é o que nós esperávamos. Era só uma visita, já que eu estava lá estudando os quilombos, fomos ao Mapuera para conhecer lá os índios e tal, e simplesmente o Carlinhos foi chamado para um atendimento, e quando nós voltamos para o avião da Fábio, a compreensão tinha sido diferente e o avião foi embora e nos deixou lá. O que eu achei ótimo, mas não sei, o Carlinho tinha viagem para Belém. Só que quando partimos para a viagem, eu fiz uma mala, uma pequena mala com short, com leite. E aí disseram, você está achando que o avião vai cair? Eu falei, eu não sei, eu estou me preparando. E aí foi isso que nos manteve lá. O Carlinho usou o calção que eu tinha levado. Tomou meu leite. E aí, essa viagem, acabou que nós tivemos um vídeo, porque quando nós fomos para lá, a Fábio tinha que nos levar até Oriximiná, mas nos deixou em Manaus. Então nós ficamos aguardando, e foi o Campos Avançado que nos mandou, arrumou, eu não me lembro mais nem como, uma passagem para a gente chegar lá, né, em Oriximiná. Também tem tanto tempo, né? 91, 92. E aí nós compramos uma filmadora. Mas naquela época elas tremiam muito, né? Não era hoje, né? As filmadoras modernas. Mesmo assim, nós temos um vídeo, né? Sem muitas condições técnicas, né? Mas um vídeo sobre esse período que Carlinhos aparece lá e tudo mais. E nós descemos através das voadeiras, né? Dos índios. Né? Eles é que nos trouxeram, disseram que tinha combustível, mas não tinha, o combustível acabou no meio do caminho, e nós viemos nessa aventura, dormimos né? E na hora de fazer, os índios foram pescar e disseram para o Carlinhos e para o José Paulo, agora vocês façam fogo. E aí foi uma tortura. E aí o Carlinhos falou, esses caras, eu vou fazer esse fogo de qualquer maneira, eles não vão voltar aqui se a gente tá com fogo pronto. Eu sei lá como, mas fizeram fogo, né? A verdade foi essa. Enfim, e é interessante, é uma região de corredeiras, e os cachoeiristas nessa região, ou são os índios ou são os negros. No caso da minha pesquisa também foi interessante, porque dos remanescentes quilombo, porque o Carlinhos me arrumou uma sala que era a Faculdade de Educação. Eu estou falando disso até para histórico, que depois a gente reconstituir. Era uma sala que antes tinha o pessoal da educação que estava usando, lembra?
o Logos, né? E o pessoal remanescente quilombo, eles eram muito fechados, né? Naquela época, muito fechados mesmo. Aí eles iam lá para conversar com a gente, nós colocamos o mapa da expedição Kudrow e começamos a conversar. A gente já tinha passado pela UFPA, pegando materiais sobre isso, já tínhamos conversado sobre a Kudrow, que passou lá no início. Afinal, acabaram me chamando de Kudrow, fizeram uma identificação engraçada comigo. Mas, enfim, a questão foi a seguinte: na hora de que eles aceitaram que nós fôssemos nas comunidades no alto do rio, porque eles, naquela época era diferente, eles só tinham que autorizar. Quando eles aceitaram a nossa subida, acharam que nós queríamos fazer a mesma viagem. E aí nós chegamos a pegar uma área, e aí eu levei um toldo da Proex, só que na hora choveu dentro, foi um complicador, mas por isso que eu digo que é a época romântica, né? São as motivações românticas que nós tínhamos. Bom, também naquela época eu peguei malária, aí eu também lembro, para medicina, eu tinha um contato direto com a Ana Bazan, e ela dizia, não, quem vai te curar da malária é a Sucan. Na época, a Sucan trabalhava ali, né? E, de fato, eles me... E também o pessoal do hospital, que aí, né, doutor Dantas, na época, fiz exame de sangue, essas coisas todas. Mas a malária, a ideia... Eu fico até pensando por que a UF não aproveita mais para a questão das doenças infecto-parasitárias, essa questão da malária na Amazônia. A Ana Bazan estava, na época, muito assim, empolgada, mas a vida é difícil, né? Porque chegar lá no Alto Rio, enfim, tem que ser antropólogo para também aguentar essas coisas, né? Mas, enfim. Bom, aí eu queria só chamar a atenção sobre essa questão da importância do campos avançados a nível da pesquisa, mas depois vou falar um pouco essa questão que vocês levantaram, pesquisa, extensão, né, esse tripé e ensino, como é que isso se dá. Mas, olha, eu organizei, só para mostrar isso, o livro Quilombos, Identidade Étnica e Territorialidade. E aí, desde 2008, eu tenho feito, aí já com outro grupo, que não é esse, é o Grupo de Estudos Amazônicos, né, que é certificado pela UF no CNPq, e a gente tem feito pesquisa em Oriximiná, e eu tinha conseguido reunir muitos alunos de graduação em torno disso, né, na época eram uns 15 alunos, né, nessa discussão, e eu me lembro que na Semana Acadêmica de 2008 nós apresentamos vários banners, fizemos um glossário sobre toda essa, né, sobre Oriximiná, sobre a fronteira, um glossário que a gente apresentava o que é grupo étnico, etnicidade, uma coisa até que eu acho que a gente pode até aproveitar mais, né, do que a gente aproveitou, né, a nível de difundir, de tudo mais, e eu me lembro que aí, em 2009, já em 2009, todos os alunos preparados para a viagem, mas a viagem não saía. Então, muita gente foi fazer outras coisas, isso acontece mesmo. E aí, um belo dia, a Liliane me ligou e disse, olha, amanhã o avião da FAB, era fevereiro, se não me engano, em plenas férias, eu consegui uns 4 alunos ali, ou 5, para viajar no dia seguinte. Aí eu cheguei em casa e falei para o meu marido, olha, eu vou também. E aí ter uma mulher que de repente viaja de um dia para o outro, né? Não é muito fácil, né? Bom, mas ele era esse aluno, né? Ele é esse aluno que teve a experiência em 91, 92, então não teve muito problema dele entender essa situação, né? E aí aí eu viajei, Liliane foi levar a gente lá no aeroporto, né, Liliane? Foi uma viagem de avião da FAB e que passamos, porque é difícil, né? Sem comida, porque nós nem conseguimos fazer lanche, né? Só compramos umas coisinhas ali no aeroporto, nós também esquecemos disso, né? Se bem que com a Gol também não se tem lanche, então tudo bem, né? A FAB, tudo bem. Eu sei que quando cheguei lá, né? Cheguei inteira, aí falei para os alunos, eu aguentei bem. Ah, mas a senhora tem experiência. Quer dizer, por mais que a gente aguente, sempre eles vão dar um motivo ou outro, né? Não vão reconhecer assim. Né? Bom, e eles ficaram lá nesse período, foi até editado, demoraram um pouco a dar o produto, mas foi editado agora um vídeo desse período, que depois, talvez, se houver oportunidade, vão passar ainda aqui. Né? E depois, né, foi um grato encontro com a Mariana. A Mariana é doutoranda nossa, ela já tinha feito mestrado nessa área e está fazendo agora essa pesquisa com os encomendadores de alma, que tem tudo a ver hoje com o meu projeto do CNPq, né, o meu projeto de Bolsa de Produtividade do CNPq, também sobre essa questão de etnicidade, práticas culturais e cosmologias, enfim, tem essa ligação. Mas, enfim, eu estava
não sei, e aí eu queria chamar a atenção sobre isso. E em 2007, né, quando a gente pensa assim, bom, para que servem as nossas pesquisas, né? Eu me lembro que quando eu subi o Rio naquela época, que até o Carlinhos deu o apoio, foi a unidade que deu o apoio da gente ter o combustível para pegar um barco até das comunidades. Nós subimos com São Benedito, né, do Erepecuru, e subi o Rio lá do Trombeto, e todas as comunidades ribeirinhas que nós chegávamos, havia uma tensão, um conflito com o sistema de controle do IBAMA, porque eles estavam em áreas de reserva biológica, de floresta nacional. Então, as atividades que eles tinham de caçar, pescar, né, e pequenos roçados, que eles até dizem que eles são preguiçosos por isso mesmo, que eles têm outras práticas culturais diferentes da agricultura, né, dos outros ribeirinhos, né? Então, achavam que aquilo virava uma transgressão à legislação ambiental. Então, eles estavam se sentindo punidos por isso. E eu escrevi um artigo sobre isso, que saiu até no caderno Terra de Quilombo da AB, e passei para eles. E isso serviu para eles, principalmente a Arquimo, no diálogo com o IBAMA. E eu acho que isso mudou um pouco a relação local, né, mudou bastante. Então, assim, para que serve o nosso trabalho, né, quando a gente devolve e quando a gente ouve o grupo também e faz uma tradução etnográfica, porque não é uma questão de fazer militância política, é uma questão de fazer a tradução etnográfica de como eles estão experienciando aquilo, né? Por que aquilo está sendo doloroso para eles? Se a gente pode fazer essa tradução etnográfica, isso pode servir também para os próprios órgãos governamentais, para as próprias políticas públicas se balizarem na ação com essas comunidades. Então, a Liliane já está me dando aí o horário, mas só para eu encerrar falando do trabalho que houve em 2007. Em 2007, eu recebi um telefonema de um doutorando da UFRJ, Danilo, que também teve grande apoio do Campos Avançados para fazer a sua tese de doutorado. Eu fiz parte da banca, né, que era sobre bioprospecção. Vamos ver se eu consigo aqui repetir. Bioprospecção de produtos farmacologicamente ativos, né, utilizados pelas comunidades remanescentes de Quilombo de Oriximiná, porque lá tem a questão dos sacacas, dos curadores, então eles estavam atrás desses produtos, né? E aí a UFRJ queria fazer um contrato de parceria com a Arquimo, o CEGEM, que é um núcleo da UFRJ, farmacêutico, com a Arquimo. E aí me chamaram se eu queria, porque eles precisavam de alguém de outra universidade para poder fazer essa pesquisa e essa parceria. Porque o Ministério do Meio Ambiente exigia uma anuência prévia. Quer dizer, alguém dizer se as comunidades estavam entendendo do que se tratava a pesquisa e se aceitavam ou não a pesquisa. Aí eu disse assim, não, olha, eu vou devolver isso para eles, eu mesma vou. Né? Então, aí nessa época o Ministério pagou a passagem e o Danilo tinha recurso para a gente subir o Rio. E eu, em 2007, já tinha estado lá outras vezes, 2005 e tal, mas em 2007 a minha pesquisa se reatualizou, eu subi o Rio, encontrei de novo os remanescentes de Quilombo e fiz um laudo, né, que nós apresentamos também na Semana Acadêmica, através de um PowerPoint, sobre profetismos e práticas de cura dos remanescentes de Quilombo de Oriximiná. Né? Então, isso aí balizou esse contrato entre a Arquimo e a... Enfim, a Arquimo e o CEGEM. Então, o Danilo foi nosso graduando também. Então também tem essa relação, porque que ele estava. Então, para concluir, tá, eu queria falar duas coisas aqui a respeito dessa questão da pesquisa. Acho que não esqueci nada, não, né? Estou perguntando aos alunos que estão aí, Mariana, Saulo, acho que eu não esqueci nenhuma. Bom, então, só para concluir, sobre essa questão da pesquisa, né, extensão e ensino, eu acho que as análises que nós fazemos, o material que a gente coleta, né, os dados etnográficos, eles podem se constituir em instrumentos de referência a ser utilizado pelos interessados envolvidos nos processos de definição e aplicação de políticas públicas voltadas para as necessidades e interesses da população. E também gostaria, assim, de chamar a atenção que essa nossa... porque
nesse caso do laudo do CEGEM, né, além de ser da possibilidade de uma renda que eu acho que os membros dos remanescentes quilombos estão considerando para eles próximos e suas próximas gerações, a gente também tem que imaginar que isso representa uma luta dessas populações, não só por ganhos materiais, mas também pela cidadania, traduzida como busca de respeitabilidade a si mesmo, aos seus valores e formas de ver e viver no mundo. E aí, para encerrar, Liliane, eu diria que esse tipo de tradução etnográfica que a gente faz dessa vida das populações, dos seus saberes, não deve, contudo, se impor aos membros dos grupos e comunidades em que as pesquisas se desenvolvem, de modo que o processo de construção dos nossos textos possam ser também contestados por aqueles a quem se refere. Assim, é responsabilidade social do pesquisador em geral e também do antropólogo não criar uma esfera de poder decisório com a caução da ciência, mas em nome dos princípios da autonomia e dos valores da prática das nossas disciplinas, adotar uma perspectiva compreensiva sobre as representações e ações sociais de indivíduos e grupos inseridos nesse contexto, né, de reivindicação de direitos, ações de governo e também alvos de política pública, né, e de ações extensionistas, como é o nosso caso. Então, por fim, eu acho que em nossos estudos, né, e ações de extensão, o que nós pretendemos é contribuir para o desafio do presente, de que não só é possível, mas necessário para a universidade atuar como produtora e crítica ao mesmo tempo. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a Liliane, a ProEx, que está aqui apresentando a proposta. Eu sou professora da UF há 18 anos, trabalho com a disciplina Educação Especial Obrigatória no 8º período do curso de Pedagogia. Nos últimos anos, nós temos visto o aumento das políticas de inclusão na escola e todo esse movimento de matricular, manter, escolarizar os alunos com necessidades especiais. Essa é uma categoria ampla, questionável, e nós temos visto alguns movimentos diferentes na escola pública. Existem escolas que já tinham tradição de incluir alunos em classe regular, nesse momento da política de inclusão não teve dificuldade. Mas nós temos escolas que não tinham essa experiência, se puseram a colocar crianças com deficiências variadas, autismo, em classe regular e não tiveram sucesso. Normalmente as pessoas dizem que assim, sucesso se deve à falta de formação de professores qualificados para trabalhar com esses alunos. Isso a gente é obrigado a dizer que isso é histórico. A formação de professores, ela é histórica, é datada. Então, os professores não foram formados para trabalhar com alunos cegos, alunos surdos, deficiências múltiplas, nada disso. E agora esses alunos estão chegando à escola, assim como estão chegando na universidade. A UF já tem uma aluna surda no curso de Engenharia de Química Industrial. Em Volta Redonda nós temos aluno surdo cego, vocês sabiam disso? Em Volta Redonda nós temos aluno surdo cego. Ciências sociais tem cego, psicologia tem cego, história tem cego, letras tem vários alunos cegos. Ano passado nós perdemos uma aluna cadeirante do curso de letras, não é? Temos alunos autistas. Eu tenho um estagiário na coordenação da pós-graduação Lato Sensu, que é autista, ele tem o transtorno de Asperger e ele está fazendo o 2º curso superior na UF. Então, essa é uma realidade que tende a aumentar, uma vez que a educação básica vai ampliar a sua experiência. Motivada pelo Instituto de Biologia, nós fizemos a parceria, Faculdade de Educação e Instituto de Biologia, e criamos o projeto Escola de Inclusão. Escola de Inclusão é um programa que oferece em uma semana, está acontecendo agora na agenda acadêmica, um curso de 40 horas, onde nós damos aulas de braille, libras e materiais didáticos acessíveis. E quem dá essas aulas são os alunos de diferentes licenciaturas, que fazem o curso em julho
apenas para alunos da UF, e na agenda acadêmica esses alunos assumem a docência e dão as aulas sobre os materiais. A minha proposta é oferecer que os alunos tenham a oportunidade de ir a Oriximiná, ampliando a experiência deles de docência no âmbito da diversidade, para levar aos professores esse conhecimento, essa experiência, trocar experiência com os materiais que são lá da região, materiais baratos que podem ser transformados em mediadores de aprendizagem. A gente sabe que o material que é produzido para os alunos cegos via equipamento elétrico é muito caro. Nós conseguimos, com a experiência artesanal, criar esses materiais, e eu acho que essa experiência deve ser compartilhada, dividida, divulgada, multiplicada, porque em terra de artesãos, certamente eles saberão imaginar coisas que tenham utilidade para esses alunos que nunca frequentaram a escola. E a gente tem que pensar nisso. O aluno cego, o aluno surdo, ou ele fica escondido dentro de casa com os estigmas que a cultura reproduz, ou ele vai para a escola especial, porque é da nossa natureza proteger essas pessoas. Ao contrário do que o Foucault diria no momento em que se exclui as pessoas em instituições, a gente pensa que a gente está muito numa linha de proteção daquele indivíduo indefeso, entre aspas, porque a gente não sabe o que fazer com ele. É recente a política de inclusão, ela só tem 20 anos, a gente ainda tem uma cultura de preconceito muito grande, de exclusão muito grande, então é uma forma de formar novos professores, criando novas alternativas de ensino. Então estou aqui oferecendo a escola de inclusão para quem sabe no ano que vem a gente poder compartilhar essa experiência, tá bom? Obrigada. Aproveitando o que a Cristina colocou em relação ao nosso julgamento e o nosso discurso sempre focado de acordo com o nosso olhar. Eu estive ouvindo em algum noticiário, eu não me recordo se ontem ou antes de ontem, mais uma vez a mídia falando da cultura indígena de exterminar crianças com defeito. Não é bem assim que eles enxergam de uma forma diferente. Eles não estão exterminando. Eu estive conversando uma vez com uma pajé e perguntei para ela, eu falei, eu tenho uma curiosidade, o porquê fazem isso? As palavras da pajé foram, são crianças tão especiais que são oferecidas aos deuses. Então a gente precisa ver como o outro enxerga, qual é o olhar do outro, né? E partir para a construção conjunta, né? Continuando nesse ambiente de propostas, né? Eu acabei de perguntar, eu vi os dois, eu falei assim, gente, eu não conheço. Aí perguntei, vocês estão em algum projeto? São professores? E aí acabei de conhecer à distância a Rejane. Ó, tá vendo? Nem o nome eu consegui entender bem à distância, porque a gente não tinha toda a estrutura da educação à distância aqui disponível para a gente, né, Rejane? Foi quase no pombo correio aqui ainda. A gente retrocedeu lá para a primeira geração da EAD. E a Rejane falou, não, eu estou querendo. Então eu chamo a Rejane para vir aqui, para se apresentar, qual é o pensamento, como é que ela está imaginando se inserir. Boa tarde a todos, obrigada então pela oportunidade, né? Eu estou aqui, assim, vim para ver, já assisti uma apresentação sua lá na Biologia o ano passado. Pois é, eu estava naquela reunião enorme, tinha mais de 100 pessoas, né? E eu gostei muito. E estou interessada porque já te levei puxão do meu colega Cícero, assim, Rejane, você trabalha com peixe, Oriximiná tem tanto material para trabalhar, então uma coisa que pode me interessar é trabalhar com peixe, a região peixe e parasita. Então, na área de pesquisa, acho que eu teria a contribuir pela minha experiência, trabalhar com ecologia de peixe, com cromossomas de peixe, acho que a região tem uma carência nesse aspecto. O outro puxão de orelha também, porque eu estou aqui, professora Regina, que eu ministro disciplina Animais Peçonhos Venenosos para a Medicina há 10 anos, e ela, Rejane, precisamos levar os alunos para o Vital Brasil,
É um complicador, porque tem que tirar da universidade, tem que levar para o Brasil, o horário não bate, tem a bioquímica, mas finalmente, o ano passado, eu comecei a levar os alunos para o Vital Brasil. E aí, esse ano, essa semana, antes de ontem, né? Eu comecei um projeto que já está antigo, que eu faço zoologia para criança, que é pegar o conteúdo da disciplina da universidade e levar para as escolas do ensino básico, do maternal à 8ª série. Então, como é que uma criança do maternal à 8ª série enxerga um artrópode? O que eu posso mostrar para elas? Como é que se estuda um artrópode? Qual é a taxonomia de um artrópode? Porque tem antena, tem pato, então... E respeitar esse animal, porque é muito comum você ir num parque e ver aquela criança, né? A mãe mandando pisar na formiga, pisa na formiga. Pisa desse bicho, esse bicho morde. Esse bicho é malvado, né? E eu comecei, então, numa escola lá no Engenhoca, que bicho te mordeu, falando para as crianças de jardim de infância e 4ª série sobre o animal, que tem que ter responsabilidade, respeito, que o animal pode ter veneno, que causa machucado, que tem que ir ao médico, não adianta botar gelinho e ficar dentro de casa, que tem que talvez tomar um soro. Né? E eu estava lá, um menino de 6 anos, muito bonitinho, e eu mostrando aquelas coisas, a aula da medicina, eu levei exatamente a aula e só mostrava as fotos. Isso aqui é uma jararaca, olha só as bolhas que a jararaca faz. Aí você é picado, não vai no médico, acontece, aí aquela bolha enorme. Agora,